Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, eu recebo hoje o médico Gilson Barreto, mas eu o recebo não apenas como um médico e cirurgião, mas eu o recebo também como um escritor, um homem que já tem 12 livros publicados e dentro de um contexto, aliás, bastante interessante, porque foge, na grande maioria das suas publicações, à literatura médica, científica. Não que não o faça e nem o fez, mas também caminhou pelo caminho das artes, o que não é muito trivial, que não é muito comum. Foi aí que me chamou a atenção e por isso eu o convidei. Muito prazer em tê-lo aqui conosco. Prazer é todo nosso, muito obrigado pelo convite. Mas que coisa! Antes de escritor já era médico ou virou médico e depois escritor? Eu acho que eu sou só médico, o fato de ser escritor é um acidente. Olha, não é bem assim, porque o tema que você aborda aqui não é acidental. A gente brinca que é acidente porque, na realidade, médico tem mania de escrever os trabalhos científicos. Isso. Então, quando nós começamos a fazer essa leitura da Capela Sistina, nós tínhamos a intenção de fazer uma série de trabalhos científicos. Antes de mais nada, perdão, é que você já se adiantou, eu queria saber, você é médico cirurgião pela Unicamp? Pela Unicamp, sou formado na Unicamp, não trabalho mais na Unicamp, mas toda a minha formação acadêmica é a Unicamp. E só para completar, senão o telespectador vai se perder, Dr. Gilson é médico cirurgião de cabeça a pescoço. Isso. E é oncologista. Oncologista. Câncer. Ponto. Tá, agora pode continuar. Porque ele vai parar na Capela Sistina. E isso que eu falei para vocês. Como é que um médico nessa área tão específica e tão, como eu diria, requintada dentro da ciência, que hoje um cirurgião nessa sua área é requintadíssimo, vai parar dentro da arte da Capela Sistina? Bom, a pintura, a arte, os grandes artistas sempre foi um hobby e sempre foi o meu prazer em conhecer e ler sobre esses assuntos. E quando me deparei com Michelangelo, nós acabamos fazendo uma leitura inédita do teto da Capela Sistina e a intenção nossa era fazer uma série de artigos científicos a respeito de cada uma das cenas do teto da Capela Sistina. Mas o volume de conteúdo ficou tão denso, e aí sou amigo do Heródoto Barbeiro, colega jornalista seu, grande jornalista, historiador também. Isso. E eu tive a ousadia de apresentar esse conteúdo para o Heródoto. E foi ele que ficou encantado com o tema e resolveu marcar uma reunião com a antiga editora Siciliano, que hoje nem existe mais. Famosíssima. Isso foi em 2004. E diante dessa leitura, por ser inédita, uma leitura anatômica, aí é que entra a medicina. A medicina, surgiu a possibilidade de a gente fazer esse livro, que era uma ousadia, porque fazer um livro de arte no Brasil sobre Michelangelo seria uma ousadia. Aqui está a capa, olha que maravilha de publicação. O título é A Arte Secreta de Michelangelo, uma lição de anatomia na Capela Sistina. Maravilhoso. Sob esta ótica, este olhar deste médico para a anatomia da Capela Sistina, para as obras, porque na realidade
doutor Gilson, nós sabemos, ou não sei se todos sabem, Miguel Ângelo, na verdade, ele não era pintor, ele era escultor. E o Papa Júlio, quando o faz ser, ou praticamente quase que obrigado, porque um convite papal naquela época era quase que uma ordem, e ele o convida para pintar o teto da Capela Sistina, Miguel Ângelo relutou. Essa história é fascinante. É fascinante, eu conheço um pouco também. Na realidade, o Michelangelo havia fechado um contrato, assinado um contrato com o Papa para fazer um túmulo com 40 estátuas. E seria um túmulo fabuloso. Um mausoléu. Assina o contrato, ele viaja 300 quilômetros ao norte de Roma, vai a Carrara e passa quase um ano retirando os blocos de concreto das montanhas e de mármore de concreto, de mármore de Carrara, e encaminhando isso, 2, 3 metros cúbicos cada bloco, encaminhando de navio para Roma. Só que nesse momento havia um arquiteto em Roma chamado Bramante, famosíssimo. Ele que fez o Vaticano. Exatamente. Havia sido lançada a pedra fundamental do Vaticano, da Basílica de São Pedro, e ele fica assustado com o volume de mármore chegando em Roma. E, segundo conta a história, o Bramante articula com o Papa e diz para o Papa que ele teve um sonho e que nesse sonho 2 anjos vieram e disseram que se o Michelangelo começasse o túmulo, ele iria morrer, o Papa morreria. Então, que ele não podia fazer o túmulo. E o mármore, o que eu faço? Não se preocupa que eu uso. Ele usou na Basílica. Na Basílica, que é maravilhosa. Agora, Gilson, o livro você aborda esses tópicos históricos? Sim, também? Também aborda. Aí, você com as figuras aqui, com as fotos, digamos, são fotos, né? Foram feitas por quem? As fotos... Porque eu vejo a assinação de Marcelo de Oliveira. O Marcelo é o que escreve no Correio? Não. O Marcelo é um químico da Unicamp, era a pessoa com quem eu discuti esse trabalho ao longo de todo o tempo para a gente fazer as publicações científicas. E aí, quando nós resolvemos fazer o livro, o Marcelo, que é uma pessoa muito capaz, é químico, eu fiz o convite para ele ser coautor do livro e eu tenho aí com muita honra. Certo. Agora, aqui você é uma análise que você faz de cada peça? De cada uma das cenas. Certo. Uma análise. Tá. Porque eu não quero entrar em detalhes, senão perde o interesse do telespectador em ler o livro. Aí, Gilson lança também, ainda neste viés artístico, O Cetro e o Pincel, A Vingança de Miguel Ângelo. Aí seria essa vingança, naturalmente, que como ele não pôde ser escultor, e sim pintor, ele vinga-se. Deve ser isso, não é isso? Essa é a ideia, porque nós temos... Aqui é um romance. É um romance. Mas bem interessante, deve ser bem romanceado. O cetro representa o poder do Papa, né? E o pincel, a inteligência e a arte do nosso Michelangelo, né? Certamente. É uma bela disputa. Mostrando outra faceta de Gilson. Aqui está o livro. Aliás, eu não sei se eu mostrei essa capa, olha aqui para vocês verem. Esta é ainda sobre o viés artístico. Aí nós temos aqui, entre outros livros, aí sim entra no seu campo médico, Os Melhores Remédios contra o Câncer. Conhecimento e prevenção. Tá aí, Dr. Gilson publica este. Aqui, esses remédios, são remédios usuais? Não, os remédios que a gente está se referindo, entre aspas, é o conhecimento e a prevenção. Tá, porque eu falei, mas como ele vai enumerar remédios? Então, você vê que é interessante a gente conversar. A gente fez um trocadilho aí. Entendi. É a prevenção. Ter o conhecimento do próprio corpo e sobre a possibilidade das doenças e fazer os exames periódicos preventivos. Nossa. Esse é o melhor remédio contra o câncer. Entendi. E aí você entra no mérito da doença aqui nesse livro? A gente vai descrever as ilustrações.
as principais doenças, né? Então, para a mulher, o câncer de mama, para o homem, o câncer de próstata, o câncer de cólon, que é muito frequente também, e o que cada pessoa, dependendo da faixa etária, deve fazer para evitar que esse câncer, se eventualmente aparecer, progrida e cause algum mal maior, né? Pergunta indiscreta, ouso perguntar, por que a ciência ainda não descobriu um remédio contra o câncer, doutor? É porque, na realidade, há um leque muito grande de patologias, de doenças, de cânceres, né? Então, o câncer na infância ele se manifesta de uma forma, o câncer na fase adulta de outra forma, na velhice. Então, são unidades biológicas e o comportamento biológico de um câncer de mama é diferente de um câncer de útero, de próstata e assim por diante. E mesmo dentro se a gente falar câncer de mama, a gente tem vários subtipos com comportamentos diferentes. Então, seria muito imaginário, muito sonhador a gente imaginar que vai existir um remédio único para todos os cânceres. Sim, mas para nenhum tem? Tem sim. Hoje a cura que existe a máfia dos laboratórios, doutor Gilson? Eu sei que o senhor é meio antiético a falar isso em público. Olha, mas corre essa lenda. O conhecimento que a gente tem é o conhecimento que a imprensa divulga, né? Eu não tenho condições de avaliar isso mais a fundo. Mas é claro que há interesse econômico em relação à indústria farmacêutica e tem que haver. Por quê? Porque a indústria farmacêutica investe muito em desenvolvimento de produtos. Então, pesquisa. Para a gente desenvolver uma nova droga, você vai gastar aí 10, 15, 20 anos e um volume de dinheiro absurdo. Então, de alguma maneira, ela vai querer de volta esse dinheiro investido. Você gosta mais de falar de medicina ou de arte? De arte, né? Que ótimo. Como membro da Academia Campinense de Artes, do meu amigo Agostinho Toffoli Tavolaro, que é o presidente, você está lá, que cadeira ocupa? 21. 21, número cabalístico. Exatamente. Aí eu lhe pergunto, outros livros e você entra pela seara infantil. Na realidade, estando lá na editora, na Siciliano, na época, e produzindo Arte Secreta, que foi um sucesso, houve outros convites que proporcionaram desafios. Né? E desafio a gente sempre aceita. E aí vai. Mas é bom diversificar. Você tira o foco da... A criatividade fala mais alto do que a racionalidade. E eu aceitei o desafio também de fazer alguns livros infantis. Parabéns. E eles tiveram algum sucesso. Graças a Deus. Arte Secreta de Miguel Ângelo em 4ª edição. Precisa dizer mais alguma coisa? 4ª edição. Sabe que isso no Brasil é quase uma apoteose, 4ª edição no Brasil. E o cetro e o pincel é a primeira edição? É a primeira, foi lançada no ano passado. É o mais recente. O ano passado. Tá aí. Nosso programa chega ao fim, é uma pena. Eu gosto de conversar com gente inteligente, com conteúdo que nos traz sempre novidades. Muito obrigado por ter vindo, doutor Gilson. E venha sempre como médico e venha sempre como escritor. Eu que agradeço. Viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Os livros nas melhores livrarias. Sim. As melhores livrarias você encontra. E, naturalmente, se você clicar no Google o nome dele, vai aparecer todo o portfólio. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Passar nas melhores universidades não basta. Com a Oficina do Estudante, você gabarita. São 316 aprovados na Unicamp e 284 aprovados na USP. Venha para a Oficina do Estudante. Na Oficina, gabaritamos!
Passar nas melhores universidades não basta. Com a Oficina do Estudante, você gabarita. São 316 aprovados na Unicamp e 284 aprovados na USP. Venha para a Oficina do Estudante. Na oficina, gabaritamos! Olá, mas que prazer ter vocês aqui comigo hoje. Diretamente do Espaço Gourmet da Bom Tempo, nosso reduto de gastronomia. E hoje eu recebo um convidado muito especial, Roberto Jardim. Roberto Jardim é nada mais, nada menos que um dos consultores de gastronomia mais importantes do país. E com enfoque em chefes estrelados do Guia Michelin, que vocês sabem é a referência mundial da alta gastronomia. É um enorme prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Mas eu quero explicar que Roberto não é chefe, ele faz questão de falar isso. Sou metido. Ele é apenas... Ele é um connoisseur. E antes de ser um connoisseur, é também um curioso. E antes de ser um curioso, gosta de cozinhar e, além de gostar de cozinhar, faz com prazer por hobby. Exatamente. Não é isso, Um querido? pouco mais do que hobby até. Porque se tornou, na realidade, Uma hoje, rotina. uma rotina. Eu trago chefes, mas eu realizo eventos profissionalmente para determinadas empresas. Inclusive, durante a Copa, eu tive uma participação de 45 dias no Rio de Janeiro, com 6 chefes Michelin e eu na cozinha também. Ah, bom. Então eu achei que você só reinasse na cozinha. Não, eu tive um restaurante em 1991, 92, foi há uns 5, 6 anos, em Porto Alegre, chamado Le Cap Ferrat, que abriu em 91 e 92 foi eleito entre os 10 melhores do país. Parabéns. Abri na cidade errada, eu posso dizer isso, porque eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre. Não é? Deveria ter aberto, possivelmente, São Paulo, sem com dúvida. certeza. O Com roteiro certeza. pede São Paulo. É de né? São Paulo. Bom, mas dentro de toda esta reinação, entre aspas, Roberto hoje veio a meu pedido preparar algumas entradas para fugir daquela rotina. Não vamos fazer um prato principal, nem um secundário, primeiro, segundo, terceiro prato, nem sequer uma sobremesa. São as entradas que vocês vão ver deliciosas, finas, requintadas e que você pode preparar na sua casa. E aí eu resolvi fazer um crème brûlée de foie gras. De foie gras, que é um patê. Para quem não sabe, o foie gras é o melhor patê. É o fígado de ganso. Que é isso aqui. Que é isso aqui, olha aí. Agora, para trabalhar esse fígado, vocês veem que eles têm muitos nervos, pequenos nervos. Então a gente corta, eu já peguei um nervo aqui, ó. Então, a melhor maneira é cortar pequenos pedaços, isso é gordura pura. Então, com 2 garfos, a gente começa a separar. Porque não pode se colocar isso na panela ou bater no liquidificador, porque muitas vezes você encontra nervos, às vezes não. Aqui tem um. Aí tem um. Né? Então tem que tirar isso aqui. Agora, E assim por diante. Aqui tem outro. Tá? E aí quando você... Aqui. Porque se você vai colocar isso numa frigideira, vai desaparecer praticamente. O que a gente faz aqui? Isso aqui é batido no liquidificador com vinho do Porto para o crème brûlée, gema. Mas a gema tem que se passar por um chinois isso quer dizer, tem que tirar aquela pelezinha da gema. para que aquilo é que marca o sabor forte do ovo. Isso. Hã? Aí, mais uma vez, vocês têm que aprender. Vocês que sabem cozinhar, sabem como tirar aquela pele da gema do ovo. Sal e pimenta do reino moída na hora. Muita na hora. E não achando este fígado. Não é tão caro. Não é tão Não. caro, porque esse Ó. é feito por um criador. Que é daqui, né? Aqui, Valinhos. Chama-se Valinhos ou Vinhedo? É Valinhos. Agrivert. 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 É um francês, Alexander, que é absolutamente fantástico. É em considerado- Valinhos. Em Valinhos. As matrizes vieram todas da França há 20 anos. Tá? E, graças a Deus, aquele problema que houve com o foie gras ficou, acho que uns 6, 7 meses suspenso no estado de São Paulo. Foi o único estado brasileiro que um deputado propôs. Feito isso, como é que é o processo? Bom, feito isso, nós temos um creme. Não, tá? mas você E aí, colocou no fogo o foie gras. Eu coloquei o creme de leite no fogo, Ah, o foie gras, mas não pode ferver. só Fica morno. aquecido. Morno, tá? O foie gras
em pedaços como este aqui, já sem os nervos. Sal, pimenta, a gema e uma boa dose de vinho do Porto. Isso. Boa dose. É. Bate no liquidificador, tá? E agora nós vamos preparar o quê? Vamos preparar figo seco. Esse figo seco, a gente corta Isso aí você sabe que você encontra em qualquer lugar, figo seco. pequenos pedaços, como um bourgeois, um pouco maior que bourgeois. Vai aqui embaixo. No, Tá? forra Com recipiente. 5, 6. Depois vai ao forno, temperatura de 180 graus. Essa mistura do creme de leite, o foie gras no fogo morno, vai mornado. Bate no liquidificador, vai ficar um creme. Bate no liquidificador. E a gema de ovo. E a gema de ovo. Tá. A vai receita dar vocês consistência. sabem que tem no site. Aí nós colocamos... passou o figo seco, não passa nada. O figo seco vai lá embaixo. Fica, coloca embaixo. E depois se coloca esse creme. Então, E não depois- esquecer o vinho do Porto, que é O importante. figo é extremamente importante. Grandes chefes usam muito o figo, porque dá uma textura, depois que ele vai e tem um outro prato, eu vou apresentar a seguir, que é muito interessante. Mas pode-se fazer com outras variações. Por exemplo, pode-se fazer com maçã. Maçã cortada também em pequenos pedaços, eu digo 4 por 4 milímetros. Depois se puxa com um pouco de açúcar e conhaque ou um licor forte. E serve de... É horrível, né? Vai fundo, porque o figo está lá embaixo. Estou indo fundo. Vai fundo, papai. Agora tem um detalhe. Não tem como é que fala? O charimão, Vamos falar em português. é o maçarico. O maçarico. Como aqui eu não tinha maçarico, eu polvilhei com açúcar e foi no forno. Ah, tá. Porque mas vai o maçarico. Vai o maçarico. Como se fosse o brulé Como mesmo. se fosse um brulé mesmo. Tá certo. Aí pode fazer uma mistura de açúcar de confeiteiro com um pouco de açúcar mascavo. Muito bom. Bom, Posto isso, olha quanta coisa boa, hein? Muito bem, agora vamos a uma entrada que pode também ser sobremesa. exatamente. Como foi criado o princípio da cuisine à l'envers, que eu já Que é o conversei com contrário. você, que é o contrário do mais jovem chefe francês em termos de 3 estrelas Michelin. Bom, nós temos aqui uma mescla de 2 tipos de figo. O figo seco e o figo fresco. Fresco. Que você passou na frigideira Eu com... passei com um pouco de azeite de oliva e, no final, um pouco de vinagre. Perdão, vinagre não. Foi... Às vezes eu uso vinagre, mas hoje eu usei um vinagre não balsâmico, pode ser balsâmico, mas eu usei um vinagre de vinho tinto. Certo. Agora, vinho, o fresco é com casca ou sem casca? Com casca. Com casca. Com casca. Tá. Ele é cozido no azeite de oliva. Tá, você corta assim em pequenos pedacinhos. Pequenos pedaços. E põe que no vai azeite de servir- oliva na frigideira. Exatamente. E deixa ele cozinhar. E E deixa cozinha, cozinhar. vai mexendo e vai ficando ali. E agora eu vou rechear. Nós temos aqui um creme de foie gras, Que é o mesmo foie gras que é o daquela. mesmo foie gras daqui. A mesma coisa. Aí não é eclair. Não é Eclair eclair. nada, mas é... Que pode ser recheado com uma mousse de Ó, chocolate. eclair é essa bombinha. Pode ser feito de outra Sabe maneira. aquela bomba que você come, doce? Aquilo é eclair. Aí você tem que pegar a bombinha, a massa da bombinha, não com doce, com creme, e vai rechear com o patê, o foie gras. Ah, você fecha, você faz a bombinha mesmo. Eu estou simplificando o palavreado Eu para as posso pessoas fechar entenderem. ou não. Não, aí muito depende da... Certo. Sobre e coloca sobre os figos secos e frescos. Colocar, nesse caso,
Então vocês pingos. entenderam, o eclair, que ele recheou com foie gras, sob este leitozinho dos figos, tanto o figo seco como o fresco, que ele passou e foram cozidos, esses pedacinhos, no azeite de oliva. Aí, dado esse touche de classe, posso provar? Pode, claro. Bom, eu vou tentar cortá-lo. Ele está meio durinho porque ficou. Isso, na realidade, tem que se fazer na hora, porque aí tem uma outra textura. Lógico. Agora ele está mais firme, já passou, não sei, há bastante tempo até. Nada a dizer. Claro que Divino. peca não tem a maciez que deveria ter, mas por causa do... Não é? Mas está divino. Muito bom. Bom, são entradas absolutamente diferenciadas, que aqui vocês não encontram em lugar nenhum, indubitavelmente. Gostaram dessa? Mas eu faço sobremesas também. Ah, que bom, Roberto. Eu sei de Mas uma foi- música que você faz que é divina, né? É, Qualquer dia eu quero provar. e com azeite de oliva Ai, tá vendo? e de chocolate. Roberto, muito obrigado Prazer por ter foi vindo, todo viu? meu, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Casual, hoje no Espaço Gourmet da Bom Tempo, chefe por um dia, recebendo este empresário de grandes nomes da gastronomia, este consultor de gastronomia e que se também atreve a entrar na cozinha com muito prazer, Roberto Jardim. Muito obrigado. Tudo para quê? Para você. Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda.